boa tarde, bom dia ou boa noite. Não sei a hora que o senhor ou a senhora me dará o prazer de assistir mais este vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Levi Lafetat, jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresa, radialista e general manager em futebol. E é sobre futebol que nós vamos falar. A semana está se encerrando e eu selecionei aqui 3 assuntos para nós falarmos. Na Copa do Brasil, o Vasco da Gama, que continua descendo a ladeira, perdeu para o Juazeirense da Bahia. É isso mesmo. Vasco da Gama, o ex-gigante da colina, perdeu para o Juazeirense, para você ter uma ideia. Em 2001, eu estive na CPI do Senado, a convite do presidente, e o assunto era o futebol brasileiro. E lá eu usei exatamente os argumentos que eu sempre usava nas reuniões do Conselho Deliberativo do Vasco, que eu era conselheiro e também não sou mais sócio e nem torcedor do Vasco da Gama. Em 2001, eu avisei que isto que está acontecendo hoje seria inevitável. Porque o Vasco da Gama, na época que eu estava lá, é igual a prefeitura do interior. Se tiver maioria no Conselho Deliberativo, faz tudo o que quiser, o presidente e a sua diretoria. Eu cheguei ao ponto de me candidatar a uma certa época para ter espaço para dizer o que é que estava acontecendo no Vasco da Gama. E eu não fui ouvido pelas torcidas organizadas. Inclusive, certa ocasião, eu patrocinei por muitos e muitos anos a torcida que tinha como chefe o Chiquinho, sempre colaborando, e no final não fui apoiado também pelos próprios conselheiros, porque, traçando um paralelo, conselheiro e vereador no Brasil é a mesma coisa. E a maior prova é que eu fui ouvido por 4 horas e meia, dizendo tudo o que estava acontecendo no Vasco da Gama, os verdadeiros assaltos, as parcerias para realmente tirar o Vasco da Gama do sério, e ninguém me ouviu. Eu falei tanta coisa séria, que o presidente da CPI, Álvaro Dias, me perguntou se eu não queria segurança. Mas por que não resultou em nada? Porque eu não desfilava de carrões, carrões de manhã, à tarde, à noite. Eu não tinha restaurantes, eu não tinha vendas de carnes, galinhas, frangos, qualquer coisa mais.
Então eu era o Levi Lapetal, o advogado, e só. E ninguém dava ouvido. Então, agora o torcedor do Vasco passa a ser um espectador. Vai ficar assistindo um milionário tomar conta do Vasco. E não adianta espernear, não adianta fazer protestos, não adianta reclamar de treinador, não adianta reclamar do time, nada. O Vasco simplesmente será como outros clubes que vão aceitar a moeda estrangeira entrando para administrar. O Vasco será um centro de treinamento de europeu. Porque para o que interessa para o europeu é preparar jogador, ter um lugar para armazenar os jogadores que ele vai encontrar. Ele está pouco se lixando para título, pouco se lixando. Já é um pouco diferente do Cruzeiro, porque o Cruzeiro tem lá o Ronaldo Fenômeno, que nasceu no Cruzeiro, gosta do Cruzeiro, e ele tem como objetivo ganhar títulos e também, lógico, preparar jogadores para transferências. Então aí o Cruzeiro não corre risco. Agora os outros clubes que entregarem a estrangeiros, vai ser igual uma pessoa muito conhecida em Minas Gerais, ocupa um cargo maravilhoso, mas tem 435 filiais. Então, o Vasco da Gama virou exatamente uma empresa. E empresa não dá satisfação a ex-torcedor. Porque a partir desse momento, o torcedor passa a ser ex-torcedor. Mas, está aí o Conselho Deliberativo, está aí também, né, os sócios, eles podem mudar. Eles podem mudar o destino do Vasco da Gama. Mas a semana foi muito interessante. O Grêmio levou um passeio do Internacional. O Grêmio não viu bola. E o David, aquele que jogava pela ponta esquerda e que ainda este ano, numa das minhas reportagens, eu falei que o David tinha que ser aproveitado como camisa 9 lá dentro. E o gol foi do David, um gol muito bem feito. E por final, nós ontem tivemos o encontro São Paulo e Palmeiras. E como o Abel Ferreira, o Abel Ferreira, o português, ouviu por muito tempo que o São Paulo não se dava bem jogando contra time pequeno. E aí ontem o jogo veio ao encontro aquilo que eu falo. Para mim não interessa, eu não escuto comentário de jornalistas pelas redes sociais. Eu tenho o meu próprio comentário, porque vivi anos e mais anos nos bastidores do futebol. E aí, o que aconteceu? O Palmeiras chegou
aproveitou o momento que o São Paulo não tinha ainda acordado para o início da partida, que isso acontece muito, por causa da responsabilidade que os jogadores tinham, principalmente quando olhavam para a arquibancada, o estádio lotado, e aí, aproveitando que o quarto zagueiro estava fora, o quarto zagueiro do São Paulo, houve uma jogada e o Rony marcou um gol de cabeça. A partir daí só deu São Paulo, e a partir daí via-se uma equipe do Palmeiras dentro da área todinho, o time todinho dentro da área. Não tinha espaço nem para passar a bola. E o São Paulo jogou muito bem. E aí, está mais do que provado que time de futebol hoje só tem o Galo e o Flamengo. Porque o Flamengo ou o Galo, quando um dos dois faz 1-0, eles vão querer 2, 3, 4, vão partir para cima. Eles não têm medo de nada não, porque eles têm jogadores bons, jogadores de qualidade. E o São Paulo está caminhando para ser um dos 3 melhores do país. Quem viver, verá. Agora, você quando joga contra time pequeno e a qualidade dos jogadores não é igual à qualidade do Palmeiras, sim, há uma diferença. Então o Palmeiras tem jogadores de qualidade, mas não tem aquela vontade como tem, por exemplo, o ataque do Flamengo, que não para um minuto. Lembra muito o ataque do Flamengo, lembra muito o time do Santos na época do Pelé, que ganhava de 7-5 do Benfica, 5-3 do Real Madrid. Ele levava 3, mas fazia 5. Levava 5, mas fazia 7. Né? Então aí ainda continua aquela guerrinha de críticas com relação ao trabalho do Ceni. Rogério Ceni vai se tornar um treinador conhecido mundialmente. Quem viver, verá. E, mais uma vez, quero me apresentar. Sou Levi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, escritor, administrador de empresas e general manager em futebol. Se porventura alguém aí achar que é lorota, entre no meu blog Bureau Sportif Lafetá. E com relação ao que eu falei sobre o Vasco da Gama, entre no blog FAO, F-A-O, Força Almirante de Oposição. Está lá todo o trabalho que eu fiz para salvar o Vasco, e os torcedores não quiseram, os sócios não quiseram, e os conselheiros também não quiseram. Boa tarde, um abraço para todos. E vamos torcer para que o Tite realmente se despeça da seleção brasileira. Porque temos que dizer, Deus salve a seleção.